Qual é a pior coisa que você pode imaginar que aconteça? Um incêndio em massa? Talvez uma grande inundação? Ah, já sei. Que tal um asteroide gigantesco atingindo um oceano da Terra? Você já se perguntou o que aconteceria com a Terra se ela fosse atingida por um asteroide no meio do oceano? Conte pra gente nos comentários abaixo. Os asteroides atingem a Terra e os oceanos o tempo todo, mas o tamanho do dano que causam é tão insignificante que geralmente passa despercebido. Isso ocorre porque eles são pequenos em escala e ficam mais lentos devido à atmosfera da Terra. No entanto, quanto maiores eles são, maior a ameaça é. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Primeiro, deixe-me explicar algumas coisas sobre essas misteriosas rochas espaciais para ajudá-lo a ter uma ideia melhor de tudo. Os asteroides têm corpos rochosos e, na maioria das vezes, são pequenos. Eles geralmente são inativos e ficam por aí orbitando o Sol. Eles também têm formas estranhas. É verdade que alguns deles são esféricos, mas a maioria possui algum tipo de forma abstrata. Aproximadamente mais de 150 asteroides são acompanhados por pequenas luas. Às vezes, 2 deles com volumes semelhantes decidem se tornar uma equipe e apenas orbitar um ao outro. Agora, vamos falar sobre tamanhos. Centenas de toneladas de poeira e pequenas partículas atingem a Terra todos os dias. Como elas são tão pequenas, nem notamos. São as grandes que têm um impacto perceptível no planeta. Aproximadamente uma vez por ano, um asteroide do tamanho de um carro atinge a atmosfera terrestre. Ele se transforma em uma enorme bola de fogo e queima completamente antes de tocar a superfície do planeta. Mesmo se uma rocha com, digamos, 24 metros de diâmetro entrasse em nossa atmosfera, ela provavelmente queimaria, causando muito pouco dano, ou talvez até nenhum. A cada 2.000 anos, uma enorme rocha espacial do tamanho de um campo de futebol atinge a Terra e pode causar uma quantidade enorme de danos. Qualquer asteroide com cerca de 800 metros causaria sérios danos à área de impacto. E um com uma extensão maior que 1,6 km de largura causaria uma destruição que seria evidente em todo o mundo. Agora, a cada poucos milhões de anos, um asteroide gigantesco aparece e se torna uma ameaça para a humanidade. Podemos ver o impacto das crateras que eles formam por toda a Lua, a Terra e outros planetas do nosso sistema solar. Portanto, é evidente que fomos atingidos por asteroides muitas vezes. Segundo a NASA, existem asteroides de até 938 quilômetros de diâmetro que povoam o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Mas, curiosamente, eles não são uma ameaça para o nosso planeta. Essas rochas espaciais sombrias vêm em vários tamanhos, e estima-se que a massa total delas, combinada, seja um pouco menor que a da Lua da Terra. Estamos essencialmente cercados por asteroides. Então, vamos supor que um asteroide tenha atingido a Terra. Já estabelecemos que ele que causará danos, mas de quanta destruição estamos falando? Bem, isso depende do tamanho e da área de impacto. E qual a melhor maneira de descobrir isso do que fazendo uma pequena viagem pela história? Cerca de 66 milhões de anos atrás, um asteroide com aproximadamente 15 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra. Isso deixou uma cratera de impacto que todos conhecemos hoje como cratera de Chicxulub. Quando ele atingiu a Terra, causou uma quantidade enorme de danos. Para colocar em perspectiva, a energia liberada pelo choque foi igual a de 10 bilhões de explosões. No momento do impacto, ele provocou um buraco de cerca de 100 quilômetros de largura e 31 quilômetros de profundidade, deixando uma enorme cratera em terra e debaixo d'água. A colisão causou um tsunami gigantesco, com ondas de até 100 metros. Como o asteroide atingiu a Terra em uma área relativamente rasa, as ondas foram consideravelmente menores. Mas, se atingisse o meio do oceano, especula-se que as ondas teriam atingido até 5 quilômetros de altura. Uma nuvem de cinzas, poeira e vapor ardentes se espalhou da cratera enquanto o asteroide estava afundando. Partículas e detritos do impacto saíram da atmosfera da Terra. À medida que o planeta girava, os destroços reentravam, provocando incêndios em todo o planeta. Então, ondas de choque gigantescas provocaram terremotos e erupções vulcânicas em sequência. Poeira e partículas cobriram toda a superfície da Terra e bloquearam a luz do Sol por alguns anos, talvez até décadas, causando a queda das temperaturas. Isso resultou em um ambiente inóspito para a fauna e a flora. As plantas não conseguiam crescer, pois não era possível fazer a fotossíntese, e isso teve um impacto imediato na cadeia alimentar. Durante essa catástrofe,
muitas rochas carbonáticas foram destruídas, o que produziu uma enorme quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e criou um efeito estufa. Portanto, se um asteroide for tão grande assim e atingir seja o oceano ou a Terra, as consequências serão desastrosas. Mas o que aconteceria se um asteroide menor atingisse o oceano em vez da Terra? Os filmes e simuladores de ficção científica estão corretos? Isso causaria um tsunami? Bem, a resposta simples é não. Mas levou alguns anos para os cientistas descobrirem isso. O nível de impacto quando um asteroide bate varia. Por exemplo, se chegar perto de uma cidade grande, as pessoas poderão ter tempo suficiente para evacuar, mas haverá muitos danos à infraestrutura, economia e sociedade. Houve algumas especulações, algumas décadas atrás, de que se uma rocha espacial atingisse o oceano, um tsunami se formaria. De fato, alguns cientistas apoiaram a teoria, mas existem várias inconsistências aí. Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Se um asteroide de tamanho médio atingisse o meio do Oceano Atlântico, o impacto seria apenas local. Para causar algo tão grande quanto um tsunami, seria necessário algo grande o suficiente para perturbar toda a coluna de água do planeta. Vamos pensar de uma maneira mais simples. Imagine jogar uma pedra em um lago cheio de água. A primeira coisa que você notará é que a rocha libera um pouco de energia, causando a formação de pequenas ondas. Porém, quanto mais elas se afastam do impacto, mais perdem sua energia. Algo semelhante acontecerá se um asteroide atingir o oceano. As ondas serão locais na área do impacto, mas um forte tsunami não será formado. A física de um tsunami é um pouco diferente. Eis como as coisas acontecem. Os tsunamis são formados quando há grandes mudanças de massa no fundo do oceano. Essas mudanças fazem com que a água se mova do fundo do mar até a superfície. Isso pode resultar em comprimentos de onda que podem chegar a 160 quilômetros. O interessante é que os tsunamis não perdem energia enquanto viajam. Então, quando alcançam a costa, destroem tudo pelo caminho. Agora, não me interpretem mal. Se um asteroide atingir o oceano, isso não significa que nada irá acontecer. Ele causará danos sim. Para ser mais específico, os respingos que se formarão viajarão dezenas de quilômetros de distância. Em adição ao evento, muita energia cinética do asteroide impactante vaporizará grandes quantidades de água. A água vaporizada na atmosfera é um poderoso gás de efeito estufa. Então, quando entrar na estratosfera, permanecerá lá por alguns meses ou anos. Isso resultará em uma mudança completa no clima da Terra. É inegável que ventos fortes e poderosas ondas de choque causarão danos à superfície do planeta. Portanto, quanto mais longe o impacto for das áreas povoadas, melhor. Os cientistas da NASA acreditam que, se um asteroide com um diâmetro de menos de 300 metros atingir o oceano, terá menos resultados devastadores do que se atingir a Terra. Alguns anos atrás, um matemático e sua equipe desenvolveram uma calculadora que prevê os efeitos dos tsunamis. Eles adicionaram alguns dados em um simulador para ver o que aconteceria se um asteroide de 50 metros atingisse o oceano. E os resultados foram bastante surpreendentes. Eles descobriram que isso poderia causar um tsunami com ondas de até 3 metros de altura. Mas muitos outros cientistas acreditavam que o simulador estivesse incorreto e que esse acontecimento havia sido superestimado. De acordo com um estudo publicado no jornal Earth and Planetary Sciences, os pesquisadores descobriram algo que contestou completamente o simulador. Há uma enorme cratera no fundo do mar, na costa do Chile. Chama-se Impacto do El Tanin e aconteceu há quase 2,1 milhões de anos atrás. Um asteroide de aproximadamente 2 km de diâmetro atingiu a Terra e caiu diretamente no oceano. E de acordo com as descobertas, não causou um tsunami. E esse era significativamente maior do que os mostrados no simulador. Quando os pesquisadores estudaram o simulador mais de perto para ver por que ele mostrou resultados tão irreais, encontraram um problema. Ele foi baseado em previsões incorretas sobre a maneira como as ondas quebram no oceano. Um dos modelos até retrata as ondas que ultrapassam a profundidade do oceano em altura, o que é fisicamente impossível. O que realmente aconteceria é que uma onda enorme se formaria na área de impacto no oceano, mas quebraria imediatamente, resultando em pouquíssima energia viajando além da região. No momento, a NASA e algumas outras organizações estão tentando rastrear e identificar asteroides que possam ser ameaças potenciais ao nosso planeta. Agora, temos uma melhor compreensão do que aconteceria se uma rocha espacial atingisse o mar.
Portanto, podemos ser capazes de empurrá-lo em direção a uma meta que causaria o resultado menos devastador. Por exemplo, o meio do oceano. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.